Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou corrigir os exercícios do livro do oitavo ano. Nós ainda vamos dar continuidade à aula da semana passada, tá? A gente hoje vai falar, né, na correção da independência do Brasil. Vocês abram lá na página 66, tá? A partir da 66, que tem esses exercícios. Lá tem um texto, tá? Que fala, né, leia o texto a seguir sobre o processo de independência do Brasil. Aqui fala sobre como foi o processo da independência do Brasil, tá? Aí tem lá embaixo a pergunta é: o texto aponta particularidade dos processos de independência do Brasil e de outros países da América Latina. Com base em seus estudos e na leitura desse texto, identifique as diferenças e as justifique. Vamos lá. O que aconteceu é que tanto o Brasil quanto os países da América Latina, né, espanhola, se tornaram independentes das suas metrópoles, tá? Isso é uma coisa igualitária. Agora, a diferença entre os dois é o quê? É que no caso da América Espanhola, houve revoltas, houve uma participação popular, né, querendo essa independência. Já aqui no Império Brasileiro, não. O Brasil ele teve um processo de independência sem um envolvimento populacional. A população não brigou pela independência, tá? Foi uma passagem, né, de Dom Pedro I se tornando agora imperador do Brasil. Outra coisa também é que na América Espanhola é que lá a maioria não, todos os países que vão surgir vão ser um sistema republicano. O Brasil é o único país aqui da América Latina na época que se tornou um império. Então, as diferenças quais são? Então, para você justificar, é isso. É porque o Brasil, a oligarquia na época tinha seus interesses. E tinha seus interesses que mantesse o império aqui no Brasil. Já na independência espanhola, né, das colônias espanholas, é que cada um brigou pelos seus interesses. Por isso que ela foi fragmentada e o Brasil não conseguiu manter todo o seu território. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos lá. Leia a afirmação a seguir. Página 67. Napoleão Bonaparte contribuiu para o processo de independência do Brasil. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Realmente, se você parar para pensar, você concorda com a afirmação? A gente concorda, não que Napoleão Bonaparte fez isso para o Brasil se tornar independente, mas acabou ajudando. Porque quando Napoleão Bonaparte invade Portugal e a corte portuguesa vem para o Brasil, certo? Fugindo das tropas napoleônicas, ele chega aqui, ele abre, né, Dom João ainda, não era rei, tá? Era um príncipe regente, ele vai abrir os portos do Brasil para as nações amigas, que na realidade é a Inglaterra, tá? E quando ele abre essas portas para a Inglaterra, aí acabou o Brasil se tornando a metrópole, tá? E o Brasil se torna a metrópole. Então, de alguma forma, Napoleão Bonaparte ajudou o Brasil se tornar independente quando a família real veio, a família real portuguesa, veio para o Brasil chegando aqui em 1808, certo? E fazendo com que o Brasil agora, de colônia, se tornou a metrópole, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos lá. Número 2. De que maneira o decreto de abertura dos portos às nações amigas, assinada por Dom João, beneficiou a Inglaterra e descontentou os comerciantes da metrópole portuguesa, metrópole lá, Portugal, lá na Europa, tá? Como eu falei anteriormente, tá? O decreto de abertura fez com que agora a Inglaterra podia trazer as suas mercadorias industrializadas aqui para a colônia Brasil, tá?
E também uma coisa, o Dom Pedro II, esquece Dom Pedro II, Dom João, depois Dom João VI, ele, com isso, vai fazer com que acabe o monopólio. Então, aqueles comerciantes que comercializavam aqui com a colônia, certo? Vendendo e comprando, agora acabou. Então, se acabou, então eles vão perder dinheiro. E outra coisa também é que Dom João não vai incentivar as manufaturas, né, as indústrias portuguesas, certo? A evoluir. Por quê? Porque ele vai incentivar a trazer os produtos ingleses com menos impostos, mais barato, e assim os portugueses, né, os empresários portugueses, a burguesia portuguesa, não tinha como concorrer com os produtos ingleses e acabaram falindo, tá? Então é isso que vai acontecer, tá bom? Vamos lá, questão número 4. Quais foram as condições que permitiram que a missão artística francesa chegasse ao Brasil colonial pouco tempo após a transferência da família real? Quer dizer, Napoleão, em 1815, ele sai do poder, certo? E Dom João VI, para retratar a família real aqui no Brasil, vai acabar também incentivando alguns artistas a pintar o cotidiano aqui da colônia Brasil, tá? Então, isso vai fazer com que hoje nós temos aí algumas pinturas relatando como a sociedade vivia naquela época. Ele fez como exercício, por exemplo, um deles, o Debré, tá? Vai fazer isso como exercício, mas ele está aqui na realidade para pintar sobre as paisagens brasileiras, sobre a família real, mas acaba também pintando sobre como funcionava a sociedade daquela época. Vamos lá, agora a questão número 5, tá? Em 1815, a colônia passou a fazer parte do Reino Unido de Portugal e Algarves. Sobre esse fato, assinale a afirmativa verdadeira. Letra A. A elite que vivia no Rio de Janeiro ficou bastante satisfeita com essa mudança, já que beneficiou economicamente? Sim, verdadeiro, claro. Com a família real vindo para cá, beneficiou totalmente os comerciantes aqui do Brasil, tá? Principalmente que agora tinha acabado o monopólio. Vamos lá, letra B, também está correta, tá? Excessiva centralização política da corte sobre todos os lugares do Brasil e os altos impostos trouxeram descontentamento às elites das províncias de fora do Rio de Janeiro? Com certeza, certo? Porque a corte, quando veio para cá, veio toda aquela galera dele também, tá? E eles que vão aumentar os impostos para fazer dinheiro para a coroa. Claro que também, incrível que pareça, vai aumentar o número de corrupção. É aí que começa a corrupção no Brasil, tá? Vamos lá, letra C. Vamos lá, letra C. O fim das guerras napoleônicas na Europa não afetou a economia desse período e os produtores rurais continuaram lucrando? Não, mentira. Vamos lá, letra D. Os impostos pagos para garantir a conquista das cisplastinas fizeram com que o descontentamento das elites com a corte aumentasse? Sim, verdadeiro. Ainda mais que o Brasil perdeu aquela região e se tornando agora um novo país, que vai ser o Uruguai. Letra E. A presença da corte proporcionou a participação das elites de todas as regiões do Brasil na decisão sobre a cobrança dos impostos? Claro que não, tá? Só a elite da capital, principalmente aqui o Rio de Janeiro, tá bom? Virou a página aí, número 6. Em 1817, uma revolta teve início na província de Pernambuco. Cite as razões que levaram os pernambucanos a se rebelarem contra a corte portuguesa. Vamos lá. Queda na produção do açúcar e do algodão por causa da concorrência do algodão estadunidense e do açúcar das Antilhas. Segundo,
Presença maciça de portugueses nos principais cargos do governo, na administração pública e no controle do comércio. 3. Constante aumento dos impostos, os quais serviam para sustentar a corte no Rio de Janeiro. E 4. Cerca de 1816, que causou graves problemas à agricultura, acentuando a fome e a miséria na região. Essas são as respostas, tá? Número 7. Qual a relação política entre a Revolução do Porto, ocorrida em 1820, em Portugal, e o processo que culminou da Declaração de Independência do Brasil em 1822? Simplesmente porque, com a revolta do Porto, a primeira coisa que eles querem é o quê? Que Dom João VI retorne para Portugal. Isso vai acontecer, tá? Em 1821. Ao chegar lá, os comerciantes começaram a fazer uma pressão sobre o rei para que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Acabasse, se tornasse de novo, voltasse aqueles moldes do monopólio, na qual o Brasil só podia comercializar com a sua metrópole. Que o Brasil só comercializasse com a sua metrópole, que é Portugal. Mas os brasileiros aqui já estavam se acostumados a negociar com quem eles quisessem, vai dar problema, tá? Então, outra coisa também, o príncipe regente, Dom Pedro, tá? Que está aqui com o príncipe regente no Brasil, ele é obrigado a retornar para Portugal, ele se recusa a ir, até que, com a pressão tão grande de Portugal, o Brasil acaba em 1822 se tornando independente, tá? Questão número 8. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Aqui, aí tem lá, letra A, B, C, D, E. Qual é para você a questão correta? É a letra A. Quem botou A está correto. Dos rumores é acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava, entre os mestiços pobres e alimentando o seu desejo por mudanças. Isso aqui, a independência do Haiti, incrível que pareça, as colônias, principalmente aqui no Brasil, tá? Como a população negra e mestiça era muito maior do que a branca, então eles tinham medos que poderiam ter uma revolta de escravos, certo? E junto com eles esses mestiços e tomar o poder, tá? Então esse era o grande medo aqui da colônia Brasil, tá? E depois Império, tá? Então quando acontece a independência do Haiti em 1808 por uma revolta de escravos, aqui o Brasil também começa a ficar um pouco com medo em relação a isso, e aí começa a aparecer depois, claro, já no Segundo Império, tá? As leis que vão tentando acabar com a escravidão aqui no Brasil. Vamos lá, número 9. O processo de independência do Brasil foi distinto do observado nas demais nações sul-americanas. Quais são as características do processo emancipatório brasileiro que evidenciam essa diferença? Isso aí é aquela questão que a gente tinha falado anteriormente, fala um pouco desse mesmo assunto. Quase a questão, a mesma questão, mas de modo diferente. Vamos lá. Resposta. A maior particularidade do processo de independência do Brasil foi o fato de ter sido liderado por D. Pedro, herdeiro do trono português, que estabeleceu a monarquia como forma de governo. A se tornar independente, não houve fragmentação territorial que caracterizou a realidade das demais nações sul-americanas, as quais se organizaram em repúblicas. Foi aquela questão que a gente tinha falado anteriormente, que eu falei
que o Brasil, diferente das outras, aqui se tornou império e não teve uma revolta popular. Nas espanholas, sim, teve revoltas populares e, claro, cada crioulos, né, lutaram pela independência tendo a sua própria visão e dos seus próprios interesses, tá? Diferente aqui do Brasil, e acabou fragmentando a colônias espanhola e aqui no Brasil conseguiu manter seu território, tá? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido pegar tudo aí da correção aqui do livro e desejo a vocês uma boa semana e até a próxima videoaula.